da Uninter. Estamos aqui para fazer uma entrevista com o professor Cláudio Bar e ele irá nos responder algumas perguntas sobre a educação e o ato de ensinar. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, tudo bem? Então, como era a escola e o ensino quando o senhor estudava? Bom, a gente poderia dizer assim, em 1958 foi o primeiro ano que a gente começou a estudar, porque não tinha pré, não tinha jardim, né, aqui em Selva. Então a gente frequentava direto o primeiro ano. E a gente ia lá, para nós que eram da origem alemã, a maioria não sabia falar uma palavra em português. Não tinha transporte escolar, né, e as pessoas, todas as famílias eram bem diferentes no sentido econômico de vida como existe hoje. A maioria não tinha meio de transporte particular, então eles iam a pé. E pé descalço muitas vezes. Mas na escola não tinha água. Na escola não tinha Corsã na época, que forneceria água para todos os alunos. Então eles precisavam levar água de casa, e por umbos. E dentro do recinto da escola era rígida, né? Era administrado pelo diretor, que era o padre Cláudio, 32 anos de diretor da escola, São Tiago de Selva, mas dirigida pelas irmãs Notre Dame. E as irmãs Notre Dame, em todos os sentidos, exigiam o máximo dos alunos. Decoreba, logicamente, né? Mas a gente aprendia bastante, mas a disciplina acima de tudo, né? Nós tínhamos muito medo de apanhar na escola, da freira, da nossa professora também, mas a freira era, né, a diretora. E o castigo, porque quando vinha mais tarde em casa, então os pais já estavam prontos com a cinta, né? Porque o problema muitas vezes era em casa, não era só na escola. Então a gente aprendia na marra. Questão de ética, questão de moral, disciplina geral, né? Civismo, parte de religião, né? Pontualidade na igreja, né? Então, a tabuada, por exemplo, né? Tabuada, no segundo ano, já aprendia ela decoreba total, né? E não pedia intercalado entre os alunos se nós tínhamos estudado a tabuada, né? Então, hoje eu vejo em qualquer, até em empresas pequenas ou maiores, quando vem as contas matemáticas, né, a maioria precisa imediatamente os aparelhos para somar e dividir ou fazer as contas quanto, né, o saldo. E nós aprendíamos tudo isso aqui na escola, pela rigidez da própria escola. Nesse sentido, né, nessa questão, como é que era a escola de início de 1958 em diante, que eu posso falar, eu posso dizer que a gente aprendeu bastante. E aprendendo bastante, né, em cima disso, né, metade do tempo era questão de justamente dos valores morais, né? Como falar, quando falar, respeitar as pessoas de idade, né? Respeitando os professores, sem dúvida nenhuma, né? E em casa não preciso nem falar, porque o pai só olhava e a gente já sabia tudo o que ia acontecer, né? E isso é bem diferente nos dias de hoje, mas como a questão como é que era, né, no tempo que a gente iniciou os estudos na Escola São Tiago de Selva, né, era dessa forma, né, e a gente aprendeu muito até nos dias de hoje. Falar no momento certo, na hora certa, né, e respeitando as pessoas com mais idade. E sem dúvida nenhuma foram as características básicas da escola aqui de Selva, que era dirigida pelas irmãs Notre Dame. Bom, professor, como era o seu método de ensinar? Bom, agora aí já é quando a gente entrava, né, já na escola, né. A gente fazia primeiro, né, para chegar até lá, para eu ser professor, a gente realizou os estudos no ginásio. E para entrar no ginásio, para fazer o teste de aptidão. E era difícil, porque eram as irmãs que aplicavam o teste de aptidões, né. Por exemplo, para fazer o ginásio seria a sexta, sétima, oitava série, hoje nona série, né, junto. Mas a questão é que fizemos então aqui o ginásio, mas o segundo grau era em Itapera, né? E ali que a gente, na Escola Imaculada, né, a gente estudou lá, né? Eram cursos profissionalizantes também, no ensino médio em Itapera, na Imaculada, uniformes. Mas aí depois eu comecei a estudar na universidade, mas logo quando eu entrei na UPF, né,
no curso de administração, faltava professores quando foi criada a escola do ensino médio em Selva. E era também profissionalizante. Na época era muito, na época do regime militar, né? Era muito profissionalizante a questão. E daí faltavam professores de administração e mecanografia. Foi as duas primeiras disciplinas que eu, depois, quando estive no 4º semestre, comecei a trabalhar no ensino médio, onde a maioria dos meus alunos tinha mais de 30 anos de idade, as primeiras turmas do ensino médio. Então, eu me achei pequeno perante, né, pelo olhar de 30, 40 alunos, né, todos eles eram pais e vovôs que estavam, né, no ensino médio. Né. Mas eu posso dizer para vocês, o respeito que tinham dos professores nunca precisava chamar a atenção de um aluno. Todas as aulas do ensino médio eram de noite. Né. E nesse sentido, eu posso dizer assim, a gente, em termos coletivos, a gente fez um trabalho coletivo com eles, né? Porque não adianta entrar também, porque a gente também aprendia junto, porque eu também era aluno, né? E o professor deveria usar esses métodos até hoje, eu penso, né? De 50%, né, de avaliação através da disciplina, da matéria da disciplina, e 50% dividindo esses mecanismos em participação, pontualidade, né, crescimento no estudo, porque eu sempre usei desde o primeiro dia que o aluno não quer errar. O problema é que o aluno não consegue às vezes acertar. E este é justamente o meio que o trabalho do professor tem que preencher esse espaço. Né? Qual é o espaço? Atingir, em termos coletivos, né, a deficiência que o aluno não consiga, por exemplo, atingir seus objetivos. E isso foi através de trabalhos em grupo, trabalho de pesquisas que hoje praticamente não se utiliza mais, porque a internet está ali. Mas na época se usava muito as bibliotecas. Hoje são tão afastadas, né, do aluno. Deu para mini-testes também, né? A própria caligrafia, os erros de português, a gente corrigia um por um. Hoje praticamente também é inviável praticamente o seu uso na sala de aula, porque praticamente cada ano tem mudanças na ortografia. Né? Isso também prejudica muito o próprio professor e os próprios alunos. Mas eu vejo assim, o melhor professor no dia de hoje, né, na sala de aula é ainda trabalhar com amizade, com afetividade e posso dizer com muito amor com o aluno. Você não vai conseguir os seus objetivos. Só para complementar essa pergunta, que a gente trabalhou nos dois lados, né, na direção também. Às vezes são questões tão fúteis que o professor também não está preparado e não tem o equilíbrio necessário em termos pedagógicos de compreender o aluno. E a terceira? Mesmo os professores inovando seus métodos de ensino, com trabalhos extra classes, o que o senhor acha que falta para que o aluno recupere seu interesse pelo estudo? É uma das questões que eu vim agora também lendo nas reportagens, né, justamente na 0 Hora e Correio do Povo, é justamente o que fazer no Brasil para que 5 milhões de alunos do ensino médio estão fora da sala de aula por desinteresse e não traz novidade de permanecer na sala de aula. É um dos grandes problemas hoje no Brasil, né? E ali a vontade, o que é a perspectiva, né? Eu vejo assim, isso é um grande contraste. As empresas precisam de funcionários preparados já para ontem e querem qualidade. Mas você só vai ter esses funcionários, que são poucos, né, que se acham na região, em todo o sistema, né, é que precisam preparação. Eu vejo assim, o governo atual, federal, né, inovou os cursos profissionalizantes. Né. Deveria ser feito o incentivo, uma globalização geral. Não adianta só enfiar computadores na sala de aula. A própria metodologia, né, usadas, né, muitas vezes os próprios alunos já sabem muito mais desse assunto no computador do que ir na sala de aula. Aí falta de novo, né, a preparação dos professores. E aí atinge, como eu já fiz algumas palestras na universidade também, do curso de História,
Um dos grandes problemas que eu posso dizer é que os professores da universidade, muitos deles não estão preparados para preparar melhores professores posteriormente, né, para as suas localidades, para as suas cidades, para as suas escolas do interior. Né. Então, os próprios métodos utilizados, por exemplo, hoje na UPF, nas minhas disciplinas que eu fiz lá, tanto em administração, tanto, né, como história, tanto como teologia, os professores são os mesmos, né, seus métodos, né, de trabalho são os mesmos. Então, isso praticamente, né, hoje se desmerece muitas vezes a ligação que a gente tem com a questão de educação, de que o professor vem já preparando. Não, o professor só fica professor na medida de conhecer os alunos. Esse é um dos grandes desinteressos que existe posteriormente, porque muitos professores utilizam como objeto, né, o sistema educacional de hoje. Eu vejo assim difícil responder o que faltaria hoje, porque é um contexto geral. Né? Porque o aluno, quando não vê perspectivas dentro da sala de aula, eu como tem vários, conheço todas aqui em Cerro, praticamente 99,9% dos jovens que existem ali, enquanto esses jovens eram bons alunos no ensino fundamental, e quando chegaram no ciclo médio, não viram mais perspectivas. Né? Então, nesse sistema, o que falta? Não é só o dinheiro que o Estado tem que mandar, não é só o dinheiro para a merenda que o Estado tem que preparar. É preparar conforme a necessidade do aluno, como é na Europa. Se ele tem aptidões na área de educação física, para ser atleta de vôlei, e corrida, e isso, salto de altura, tem que ser preparado na escola apropriada para esta função. Né? Se você gosta do futebol, digamos, né, então vai na preparação do ensino médio e superior, como tem as escolas, em preparação para nessa finalidade. Bom, professor, então a gente agradece de coração por ter nos recebido, respondido nossas perguntas e ter compartilhado conosco o seu conhecimento. Muito obrigada. E a gente quer agradecer essa oportunidade, para mim é uma grande satisfação. E vendo assim, em 35 anos, né, resumindo, posso dizer que vale a pena muito, para mim, foi de uma forma excelente ter trabalhado com um aluno. Agora também é importante ressaltar nesse momento, a família é a base de tudo. E no contexto, na aprendizagem, se tem a fortaleza da família, no seu lado, a escola, né, sempre os objetivos serão muito mais fáceis alcançados. Mais uma vez, eu agradeço e a gente sempre está à disposição em qualquer eventualidade. Tá? Obrigado a todos vocês.